Você já passou por uma situação em que quando você olha para sua volta, nada faz sentido? O fardo que você está carregando é pesado demais, as dificuldades parecem impossíveis de ser vencidas, a situação à sua volta é de calamidade total, é de desespero. Quando você pensa em romper, algo vem sobre o seu pensamento e diz: isso não faz sentido, isso é impossível, você não consegue. Às vezes esse é o pensamento que mais ronda a sua cabeça. E junto com esse pensamento vem outro pensamento, que você está passando por isso porque ninguém te ama, porque ninguém gosta de você, você está abandonada, você está sozinho. Eu sei que se você tiver passado por esse pensamento alguma vez, essa palavra vai fazer muito sentido para você. E se você não passou por esse pensamento, não passou por essa turbulência, pode ser que um dia você passe por isso, porque a Bíblia diz que o dia mau ele chega para todo mundo. E essa vai ser a nossa reflexão de hoje. Essa vai ser a nossa reflexão. Nós vamos falar sobre essas dificuldades que nos cercam, porque Paulo, no capítulo 8, do versículo 28 da carta aos Romanos, ele escreve que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, os que são chamados segundo o seu propósito. Paulo não diz que algumas coisas são chamadas, contribuem para o bem. Ele diz todas, ele dá nome a todas as coisas, tudo o que acontece. Antes de finalizarmos aqui a nossa reflexão e a nossa oração, quero que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, nos ajude compartilhando esse vídeo com alguém, nos ajude a fortalecer aqui, para que nós possamos estar todos os dias trazendo palavras de bênção para a sua vida. Mas agora, trazendo a reflexão, Paulo então afirma que todas as coisas, ele está dizendo assim: olha, as coisas boas, as coisas más, as coisas que no nosso pensamento, as coisas sem sal, aquilo que é neutro, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando você estiver passando por uma situação boa demais, ela está contribuindo para o seu bem. E você precisa aprender com essa situação. Quando você estiver passando por uma situação difícil demais, ela também contribui para o seu bem. Você precisa aprender com essa situação. Então não se desespere, sabe? Tenta entender que Deus está no controle de tudo e que não há fardo mais pesado do que você consiga carregar. Porque às vezes nós somos tendenciados a questionar, a murmurar na hora da dificuldade. Às vezes, quando a bênção está sobre a nossa vida, nós estamos vivendo um momento de mil maravilhas, nós esquecemos de Deus. Só que a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo, todas as coisas cooperam. Então isso é uma coisa que está cooperando para você, entenda isso. De igual modo, quando as coisas estão difíceis, nós somos tendenciados a murmurar, a reclamar, a questionar, a querer abandonar tudo. Não abandone, porque isso é um fortalecimento, é um aprendizado para que você passe para um próximo nível, para que você acesse um novo nível em Deus através do Espírito Santo. Então eu sei que eu estou falando para pessoas aqui que talvez estão desesperadas, ou que talvez estão vivendo uma neutralidade e dizendo assim, nada faz sentido, a minha vida é simplesmente isso, é só isso, não muda nada, nunca tem uma novidade. Eu quero dizer para você, esse momento também está cooperando para o seu bem. Olha, mas como que eu posso aprender com isso? Você precisa entender que a vida, ela é cíclica, há ciclos, ela abre ciclos, fecha ciclos, e nós só conseguimos plenitude nesses ciclos quando nós entendemos essa palavra. Quando nós entendemos que Cristo tem um propósito em tudo.
E Salomão ele escreve em Eclesiastes no capítulo 3 que há um tempo para todas as coisas. Então há um tempo de plantar, mas há um tempo de colher. Há um tempo de edificar, mas há um tempo de derrubar. Então você precisa entender que se você está vivendo um tempo, vai chegar um momento em que esse tempo vai se inverter e você precisa cumprir o propósito do mesmo jeito. Quem planta precisa colher. Então você precisa entender isso, que talvez no momento de você plantar, você está distraído. E às vezes, ao invés de plantar coisas boas, você está plantando coisas más. Talvez você está querendo construir no momento de derrubar. Talvez você está querendo abraçar no momento de desapegar. Sabe? Então nós precisamos entender esses propósitos, porque somente assim nós consigamos viver a plenitude do que Deus tem para a nossa vida. Saber que os tempos difíceis ele vem, mas que nós temos que ter confiança de que nós iremos vencer esses tempos difíceis, esse dia mau. Então, eu sei que você já conheceu alguém, já viu alguém na sua vida que quando você olhava para aquela pessoa, você falava assim, eu não acredito que essa pessoa está passando por isso sem gritar, sem desesperar, sem estar contando para todo mundo, sem estar buscando ajuda. Essas pessoas geralmente elas sabem, elas entenderam que tudo tem um propósito. Então tem um propósito na bonança, mas tem um propósito também na turbulência. Tem um propósito na alegria, mas também tem um propósito na dor. E você precisa extrair o ensinamento necessário que Cristo está te dando para que você seja uma pessoa que cumpra o seu propósito de vida, o seu propósito familiar, o seu propósito como pai, o seu propósito como mãe, o seu propósito como filho. Aprenda com as situações e viva a plenitude de tudo isso. Nesse dia, nessa manhã, eu quero orar com você para que Cristo dê a você o suprimento necessário para você entender cada estação que você está vivendo. Então, se você puder fechar os seus olhos, eu quero que você feche os seus olhos. Caso você não consiga fechar os seus olhos, quero que você eleve os seus pensamentos aos céus, aonde você estiver. Talvez você está ouvindo esse vídeo vindo do trabalho, ou indo para o trabalho, em casa, descansando. Eu quero que você eleve os seus pensamentos aos céus, porque nós vamos orar e eu creio que o bálsamo de Cristo descerá sobre a sua vida. Vai trazer paz, vai trazer calma. E você vai pegar talvez a ansiedade que está tentando te aprisionar e lançar sobre Cristo, porque Ele tem cuidado de vós. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, nesse dia, eu oro ao Senhor. Eu peço ao Senhor que nos ajude. Olha para nós, Senhor Jesus, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Ainda, Senhor, que nós estamos talvez passando por um momento de bonança, nós precisamos entender que a nossa dependência está em Ti. Senhor, não deixe que os nossos olhos se afastem de Ti, Pai. Não deixe, Senhor Jesus, que o nosso coração se afaste de Ti. Eu peço ao Senhor, Pai, que venha com a Sua misericórdia, Pai, e nos abrace dia após dia. Que nós possamos entender e pelo olhar espiritual enxergar que o Senhor sempre está conosco. Nós erramos, falhamos, nós murmuramos, nós queremos fugir, Senhor Jesus, da Sua presença. Mas o Senhor sempre esteve conosco, sempre está, Senhor Jesus, em todos os momentos. Então nos ajude a entender, Pai, que mesmo que às vezes nós parecemos tão solitários, às vezes parecemos que nós estamos abandonados, mas o Senhor sempre está aqui, sempre nos ajudando. Pai, dá a fé necessária para este homem, para esta mulher, para esse jovem, para essa criança. Dá a fé necessária para que ele possa crer nessa promessa de que
tudo que acontece na vida dele está contribuindo para o crescimento dele. Sabe, Pai, dá para ele a clareza no olhar, no pensamento, para entender que nem todas as coisas vão acontecer da maneira mais fácil. Às vezes vai ter dias difíceis, dias de luta, dias de sacrifícios, dias em que ele não vai ter nem vontade de levantar da cama. Mas isso contribuirá para o testemunho, para o propósito. E isso também, Senhor Jesus, não isenta a sua presença da nossa vida. O Senhor sempre esteve conosco, sempre estará. Sua palavra diz em João 16:33 que no mundo nós teríamos aflições. É uma promessa. Dias difíceis virão, nos afligirão, talvez nos machucarão, nos deixará tristes, tentará nos jogar para baixo, mas eu te peço, Senhor Jesus, nos livra do desânimo, nos livra, Senhor Jesus, do desespero, da ansiedade. Faça-nos enxergar, Pai, que quando as aflições vier, nós possamos ter o bom ânimo que o Senhor teve, nós possamos ser instruídos pelo Senhor e nos animarmos em Ti para rompermos as adversidades. Pai, eu peço ao Senhor que entre com providência sobre a vida desse homem, dessa mulher. Livra ele da ansiedade, da depressão, da angústia, do desespero. Sabe, Pai, tira da consciência dele que ele é essa crise que talvez ele está vivendo e coloca no coração dele a paz necessária para confiar totalmente em Ti, para estar, Senhor Jesus, protegido e guardado pelo Senhor. Assim como no Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nos ensina, Senhor Jesus, a tanto nos dias bons como nos dias maus, fazer do Senhor uma habitação, estar na Sua presença. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos. Nós precisamos da Sua ajuda, do Seu auxílio, para guiar a nossa família, a nossa casa, os nossos projetos. Em nome de Jesus, eu oro ao Senhor confiando que esse dia será uma bênção, Pai. E que ainda que as circunstâncias difíceis vier, que palavras de murmuração não cheguem a nosso pensamento e a nossa boca, mas que nós possamos Te adorar e saber que tudo será perfeito segundo a Sua vontade. Pai, em nome de Jesus é o que eu peço e Te agradeço. Amém. Se você ainda não deixou o seu like, não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe aqui embaixo um comentário, nos ajude e que Deus em Cristo te abençoe, abençoe seu dia e abençoe a sua semana.